Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, para nos mantermos num país que fala português, num país que tem eleições próximas previstas. Falo do Brasil, onde houve no início desta semana, ou no fim de semana, um debate com seis candidatos, que foi interessante de se seguir. Eh, Aparentemente, Lula da Silva continua à frente nas sondagens, mas Jair Bolsonaro parece que ainda não atirou ao chão as suas armas e continua interessado em ser ele o vencedor. Como é que tem acompanhado estes últimos acontecimentos, sendo certo que nos grandes temas, digamos, isto é, no combate à corrupção, e na necessidade de aumentar o esforço financeiro do Estado para prover à enorme quantidade de famílias abaixo do limiar da pobreza, a maioria dos candidatos parece estar concentrada no mesmo tipo de soluções. António, eu só referiria, porque achei curioso, quando do debate que o António referiu, em que estiveram presentes os seis candidatos, houve um acompanhamento por parte da própria estrutura da televisão Bandeirantes sobre o comportamento do eleitorado no interesse nas redes sociais. E quais eram os temas, porque aí é importante, que estavam em causa? A corrupção, o centrão, isto é, a dominação o domínio dentro do Congresso por parte de um conjunto de partidos do centro que se prolonga com vários presidentes e consegue normalmente tomar conta da máquina. A questão da democracia, da essência ou não da democracia no Brasil, tendo em atenção as ameaças que isso se prova. A questão do Supremo Tribunal Federal, que em Portugal é uma questão que nunca se coloca, mas é uma questão que se coloca muito no Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal brasileiro é ao mesmo tempo um tribunal superior de justiça, mas é também um tribunal constitucional. E tem poderes de interferência. Por exemplo, pode impedir a realização de uma comissão parlamentar de inquérito do Parlamento. Pode intervir e evitar essa. Portanto, há uma poluição complicada. E, por outro lado, também o Presidente da República também intervém em algumas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal e revoga-as. Portanto, esta questão do papel político do Supremo Tribunal é outra questão no Brasil. Depois, a questão das fake news, que é uma questão que dominou a vida política brasileira no passado, muito, tendo em atenção que, ao que parece, as últimas eleições foram ganhas por Jair Bolsonaro, muito com base no WhatsApp e nas mentiras que eram transmitidas através do WhatsApp, sem possibilidade de aferição da sua realidade. Depois a questão das Forças Armadas, o papel das Forças Armadas, que, como é sabido, o Brasil teve uma ditadura militar de 64 a 89 e depois, a partir daí, as Forças Armadas têm tido um papel sereno até à chegada de Bolsonaro, em que um setor das Forças Armadas, embora aposentado, foi cooptado para o poder e nós não sabemos hoje, e essa é a grande questão, se em situação de tensão, qual seria o comportamento não desse grupo, mas das Forças Armadas institucionais que existem. Claro. A Força Aérea, a Marinha e o Exército. Finalmente, a Operação Lava Jato, que também está ligada, que é uma operação de corrupção, contra a corrupção, que envolveu o juiz Sérgio Moro e que está ligada à questão global da corrupção. Estamos aqui, estas são as questões que dominam a atualidade brasileira. Nós tivemos, a anteceder esse debate que o António referiu, tivemos entrevistas feitas pela TV Globo a quatro candidatos, aos quatro principais candidatos. E, portanto, Jair Bolsonaro, o presidente que está, Lula da Silva, Ciro Gomes e Simone Tebet. Foram entrevistas, eu diria, desiguais. A entrevista a Jair Bolsonaro foi muito mais virulenta e muito mais violenta do que foi para os outros candidatos. Eu diria que a TV Globo compensou-se um pouco, e compensou-se um pouco de coisas que fez no passado, mas enfim, nos últimos anos tem sido extremamente crítica relativamente a Jair Bolsonaro. Mas o Jair Bolsonaro foi, digamos, injustamente interrogado relativamente aos outros. Os outros foram relativamente mais fáceis. Jair Bolsonaro não saiu mal de todo para o que se estava à espera. É um personagem que tem uma estrutura mental, digamos, pouco expansiva e uma expressão facial pouco
ou carismática, mas, de todo modo, disse o recado que tinha a dizer. Às vezes, o pé foge-lhe um bocadinho para um tipo de linguagem que acaba por ser punida, como aconteceu agora no debate, relativamente ao modo como tratou uma jornalista, ao modo como se referiu às mulheres, etc. Portanto, Bolsonaro tem pequenos deslizes de misoginia e até de algum autoritarismo. Eh, É mais forte do que ele. Lula da Silva tem um problema. Tem um problema porque, sistematicamente, a questão da corrupção, embora ele tenham sido anulados os julgamentos, ele diz que foi inocentado, não é bem assim, os julgamentos nos quais que o condenaram foram anulados por razões de natureza processual. E, portanto, embora Lula da Silva continue a ter, não obstante estas decisões judiciais, continua a haver uma grande rejeição a Lula da Silva, porque a imagem de um partido corrupto, mais até do que Lula corrupto, de um partido corrupto, está muito ligada ao PT. E o PT vai pagar, digamos, tem pago isso no imaginário brasileiro. Lula tem um passado, em termos do governo, extremamente positivo para muita gente, mas que extremamente denegrido por muitos outros. Mas é maioritariamente visto como alguém que fez o país dar um salto de qualificação no plano internacional, em termos sociais, saltos extraordinários, em termos de educação e em termos de maior igualdade. Lula foi uma sorte para o Brasil naquele período. Saiu com quase 70% de popularidade. Digamos Depois, que é o pai da classe média atual no Brasil, não é? exatamente, que depois começa a exigir ela própria coisas melhores, dado que teve a expectativa de as ter. O que se passou Claro. com Dilma Rousseff e o que se passou depois com Temer criou o caldo de cultura que depois tudo isto somado ao Lava Jato, tudo isto somado à onda de reação pública contra a corrupção, criou, digamos, a bipolarização no Brasil, que levou, em primeiro lugar, Lula à cadeia. Lula diz que foi preso para não ser concorrente, para não ganhar, e se calhar é verdade. Tudo indica que assim o seja. De qualquer forma, Lula o Bolsonaro acaba por ser o polarizador e volta a sê-lo agora, nestas eleições. Os dois outros candidatos, Ciro Gomes é um homem que já foi candidato à presidência do Brasil várias vezes, não sei quantas, 6 ou 7. Ciro Gomes é um homem que foi ministro de Fernando Henrique Cardoso, foi ministro de Lula. É um homem muito bem preparado. É um homem que tem uma escassa contenção verbal e de vez em quando saem-lhe pérolas negativas no seu discurso. Mas é um homem muito bem preparado, com um discurso muito articulado, extremamente apelativo, mas que manifestamente não vai ganhar estas eleições. A grande surpresa é a quarta candidata, Simone Tebet. Simone Tebet é uma senadora que fez o seu nome na chamada Comissão Parlamentar de Inquérito à Covid, que denunciou não apenas o estado caótico em que Jair Bolsonaro deixou a área da saúde, mas também denunciou algumas irregularidades e corrupção nessa mesma área. Por outro lado, tem um perfil interessante, do seu ponto de vista de vice-governadora de um estado, prefeita, etc. Tem um discurso extremamente bem articulado, é uma mulher, tem um discurso de mulher, tem um discurso de defesa dos direitos das mulheres e defesa das mulheres contra aquilo que é a agressão sistemática no Brasil à própria imagem das mulheres e à própria dignidade das mulheres, e exprime-se extraordinariamente bem. E fez neste debate, como o António assistiu, uma apresentação muitíssimo boa e foi a estrela deste debate. Eu diria que nas entrevistas que eu ouvi as 4 entrevistas aos vários candidatos uma a uma, ela esteve bem, mas não se distinguiu especialmente. Neste debate, acho que se distinguiu especialmente. A última nota, António, que eu queria dar sobre Lula, que é o seguinte: Lula parte para esta eleição à base do seu passado, pondo o seu passado à frente, mas não põe propostas sobre o que é que vai fazer. Diz, eu já no passado fiz isto, aquilo, aquilo outro, e portanto vou fazer. Mas não há novas propostas. E há um relativo deserto, pelo menos na minha apreciação, um relativo deserto de propostas sobre o que é que o Lula se propõe fazer de novo. Porque dá a ideia que é um remake da situação anterior, que pronto, que teve o seu tempo. O Lula 2003 não é o Lula de 2022.
Portanto, essas coisas passaram 20 anos, quer dizer, essas coisas são os próprios programas, a própria estrutura económica do Brasil evoluiu, para bem ou para mal. E Lula não traz nada de especial, e em particular, não apresenta uma equipa, não apresentou ainda nomes de uma equipa que pudessem credibilizar a sua proposta, dando ideia que é ele próprio apenas aquilo que está ali para ser vendido, digamos. Quando, Excesso de confiança? talvez um excesso de confiança, Ou talvez. talvez também um pouco a necessidade de se vingar de uma história que lhe correu mal nas eleições anteriores? Não, é verdade, isso será, e eu até penso que ele, a confirmarem-se as decisões judiciais e o não fundamento das decisões judiciais, Lula tem direito a isso. O que me parece é que ele está a contar demasiado com a imagem que criou. E a imagem que criou, e isto é válido para todos os candidatos, em todas as eleições, essas imagens são boas para aqueles que já votavam nele. Mas Exato. Lula precisa de ir buscar gente que não votou no PT nas últimas eleições, não votou no candidato Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro, e precisa de ir buscar essa gente. E para isso foi buscar com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é um homem que foi governador de São Paulo, que é um homem que aliás, foi candidato contra ele na reeleição e perdeu, e Lula vai buscá-lo com uma espécie de caução moderada, é um homem que foi do PSDB, e vai buscá-lo com uma espécie de caução moderada. Veremos, eu acho que Lula não ganhou a meu ver, este debate entre os 6 candidatos, também não o perdeu excessivamente. A grande questão está em saber se Jair Bolsonaro terá possibilidades de recuperar algumas áreas. Há um ponto importante que é, Lula perderá os votos que Ciro Gomes ganhar. Simone Tebet vai buscar votos também a um eleitorado moderado, que gostaria de ter uma terceira via, mas que provavelmente vai olhar para ela e não vai provavelmente olhar para Ciro Gomes, no sentido de dizer, por muito votos que estes senhores tenham, não vão à segunda volta. Claro. Portanto, estamos a desperdiçar o voto naquele candidato que nós queremos que ganhe na segunda volta. Foi este mesmo raciocínio que levou a que Macron ganhasse nas últimas eleições em França da maneira que ganhou. Exatamente. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.